começar colocando no local errado. Ai, como assim? Quando a gente começa a investir, a gente começa a ver as questões de rentabilidade, começa a ver que o dinheiro fermenta e tudo mais. E aí a gente começa a ter os olhos para a ganância, para aquilo que rende mais, para aquilo que está dando mais notícia e tudo mais. E isso pode ser muito errado. A reserva de emergência ela tem características próprias. Então, você colocar a reserva de emergência, por exemplo, numa renda variável ou em ativos que não possuem liquidez, que não possuem negociação no momento que você precisar, pode te prejudicar em muito caso aconteça algum problema. Por exemplo, aconteceu um acidente, você tem até uma reserva de emergência, uma caixinha que você chama de reserva de emergência, mas ela está em ações. Aí o que acontece? Bem no momento que der um problema, aí você precisa resgatar essas ações e as ações estão lá embaixo. O que que acontece? Você colocou o seu patrimônio, a sua reserva em risco, tá? E isso aconteceu, vou dar um exemplo, em 2022, na pandemia. Quem tinha reserva em ações, simplesmente, a pandemia ficou sem emprego, teve doença, aconteceu um monte de coisa ruim, infelizmente, e quem só tinha dinheiro única e exclusivamente em ações, não tinha reserva de emergência, possivelmente no momento que teve que resgatar e precisou resgatar, né? Não estou falando das pessoas que já têm um patrimônio gigante, absurdo, que não precisaram resgatar, mas quem precisou resgatar teve uma perda financeira muito grande. E às vezes o valor que está lá é muito menor do que o que vocês planejaram, porque derreteu o mercado, tá? Outro ponto mesmo sendo, por exemplo, em ativos de renda fixa, se você coloca em ativos com vencimentos muito depois, em 2029, 2031, tudo mais, se vocês anteciparem o resgate, vocês podem perder muito dinheiro. Então, colocar em ativos assim com vencimento mais lá na frente, porque está rendendo mais, também é um erro. E também, por exemplo, ativos que não têm liquidez para negociação, por exemplo, um fundo. Se vocês colocam sua reserva de emergência em um fundo de investimentos, os fundos de investimentos possuem carência, possuem tempo de cotização e tudo mais. Então, eles não têm acesso na hora, eles demoram em torno de 30 meses para te devolver o dinheiro, tá? Então, escolher o local certo é muito importante. Então, colocar no lugar errado é um dos jeitos errados de começar a fazer a sua reserva de emergência, tá? O outro ponto é subestimar o valor, colocar o valor errado. O que que acontece? Se você fizer um cálculo errado da sua reserva de emergência, no momento que você precisar, o valor não vai ser suficiente. Então, a gente tem que ter um limiar entre não ser extremamente conservador, mas também não colocar de menos, tá? Então, eu vou ensinar uma formulinha para vocês. É super importante a gente ter um valor adequado com o nosso estilo de vida. Então, o meu valor é totalmente diferente do seu, que é totalmente diferente do valor do seu vizinho, que é totalmente diferente do valor de um colega de vocês. Não é o mesmo valor. O valor vai variar de acordo com o seu estilo de vida, e isso é extremamente importante, tá? Não tem um valor fixo, ele é de acordo com o seu estilo de vida hoje. Qualidade errada. Então, assim, colocar em locais mais vulneráveis em termos de risco só porque pagam mais, tá? Então, do mesmo jeito de colocar no local errado, é a qualidade errada. Então, pegar, por exemplo, às vezes vai ter as características todas de reserva, que é liquidez, rentabilidade baixa e tudo mais, mas é num local que você nem conhece, está pagando, sei lá, 140%, e com liquidez imediata, mas será que é seguro deixar nesse local? Vocês pesquisaram a qualidade dessa instituição financeira? Quais que são as classificações, né, de qualidade dessa instituição financeira? Ela é um AAA? Ela é segura? Ela vem ao longo dos anos honrando as dívidas dela, né? Então, esse tipo de coisa também é extremamente importante. Às vezes as pessoas só vão olhar, ah, bom, tem liquidez diária, tá pagando 140, vou colocar minha reserva lá. Não se enganem, gente. Prestem atenção para entender
Se essa rentabilidade toda, eles não estão utilizando para vocês serem uma isca, justamente para pescar novos clientes. Entenda se a instituição financeira é de qualidade, senão vocês podem estar colocando a reserva de vocês em risco e no momento que vocês precisarem, essa reserva pode não ter, você pode não ter acesso a essa reserva. Então, é preciso colocar nos locais certos com qualidade correta.